Hoje, às 6h30, tem Boa Vista e Fluminense aqui em Bacaxá pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Na quarta, o Fluminense estreou no Campeonato Carioca com um suco de Campeonato Carioca, né? Estreia no Luso Brasileiro com um gramado horroroso, com a luz faltando no estádio, a torcida pedindo lelê, coisas que a gente só consegue viver no Campeonato Carioca. Vocês sabem minha opinião, eu gosto de Campeonato Carioca. E hoje, aqui em Bacaxá, o Fluminense estreia numa viagem, jogando fora de casa, né? No Luso também, mas aí se trata de Rio de Janeiro. Então hoje a gente vai ter uma experiência que só o Carioca permite. E espero que o Fluminense ganhe essa partida e a gente vai debater tudo aqui nesse pré-jogo de Boa Vista e Fluminense, tá? Então roda a vinheta e vamos começar esse pré-jogo. Antes de começar, só vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, que ajuda muito. Tem vídeo todo dia aqui sobre o Fluminense no canal Gol de Barriga, então peço para você dar essa moral pra gente, tá? Vamos começar a falar da partida de hoje, válida pelo Campeonato Carioca, onde o Fluminense estreou com vitória, porém, todo mundo do seu grupo praticamente também pontuou, né? O Fluminense, apesar dos 3 pontos com o jogo, tem 4 times no grupo, um grupo com 6. O Fluminense tem 4 times com 3 pontos. O Vasco ganhou, o Bangu ganhou, o Volta Redonda e o Fluminense. Todos com 3 pontos. Portuguesa com 1 ponto, mas tem 2 jogos. E Sampaio Corrêa com 0 pontos, né? Do outro lado tem só Nova Iguaçu e Botafogo conseguindo 3 pontos. Flamengo com 1 ponto e todo mundo zerado. Então é uma linha onde o nosso grupo vai ter uma linha de corte mais alto. E para quem ainda está perdido, voltando ali a se habituar com o futebol, essa tabela do Carioca são 6 jogos, né, nessa primeira fase. Você já fez um jogo agora. Dentre esses 6 jogos, passam 4 para as quartas de final. Então, assim, é tranquilo de passar, mas o Fluminense já fez a parte dele de ganhar o primeiro jogo, que é importante porque eu não quero pegar daqui na quarta e na quinta rodada, a gente vai enfrentar o Flamengo e o Botafogo. Já com os times principais ali, tanto o Flamengo como o Botafogo e também o Fluminense, mas eu não quero chegar nesse jogo tendo a obrigação matemática de ganhar. Claro que a gente, como torcedor, vai cobrar o Fluminense de ganhar do Flamengo e ganhar do Botafogo, mas eu não quero essa obrigação matemática. Então, pontuar contra os pequenos, mesmo com esse time alternativo do Fluminense, apesar de James e Arana estarem jogando, é um time muito alternativo, é um time com muitos moleques. A gente vai falar, quando for falar da escalação do Fluminense aqui nesse pré-jogo. A gente precisa ganhar. Então o Fluminense enfrenta o Boa Vista hoje com essa obrigação de ganhar. Na terceira rodada a gente pega o Nova Iguaçu no Luso Brasileiro e o ideal é que a gente chegue para enfrentar o Flamengo na quarta rodada com 9 pontos. Mas para chegar a esses 9 pontos, a gente precisa ganhar do Boa Vista hoje, que é o nosso adversário. Eu vou falar agora nesse pré-jogo como veio o Boa Vista, uma fase difícil de Campeonato Carioca, tá? Porque estudar esses times pequenos é um pouco mais complicado. Os times grandes a gente acaba conhecendo ali por causa de brasileiro, por ser jogadores mais importantes, mas a gente vai falar como veio o Boa Vista para enfrentar o Fluminense para a partida de hoje. Vamos falar do nosso adversário do Boa Vista. Eu só vou pedir desculpa, galera, se o áudio estiver com um pouquinho de barulho ali, porque tem muito vento aqui em Saquarema. Estou gravando isso aqui de madrugada, então tem muito vento. Acho que não está pegando tanto, mas só estou me explicando caso já tenha algum comentário, tá? Vamos lá. São 20 jogos nosso histórico contra o Boa Vista, 9 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. É o nosso histórico contra o Boa Vista. O Boa Vista que é um time já consolidado no Campeonato Carioca nos últimos anos, né? Não é um time tradicional como o Bangu, como o Madureira, onde desde criança eu estou acostumado a pegar. É um time novo e é um time, mas que é um time que a gente já está acostumado a enfrentar no Campeonato Carioca nos últimos anos. Aliás, acho que é o único estádio que nos últimos anos tem o Volta Redonda também, né? Tem o Raulinho de Oliveira. São os 2 únicos estádios que a gente sai para enfrentar a gente, né? Porque o Flamengo, essa temporada, até o último jogo, jogou em Moça Bonita e vai jogar em Volta Redonda também. Mas assim, jogou nos 2. É difícil ver o Flamengo sair do Maracanã, né? Mas trazendo pra gente, que a gente acaba saindo, Bacaxá é um estádio que a gente já está acostumado a jogar, né? É uma proposta diferente que o Boa Vista agora é SAF. Eu ia falar Botafogo, mas também é SAF, né? O tamanho. Mas enfim, é um time SAF e tem uma proposta diferente. A gente estava acostumado a ver um Boa Vista com Wellington Silva, com Carlos Alberto, com o próprio, pensando em Fluminense, Clever, jogadores passaram pelo Fluminense, né? Clever, o Elivelton, zagueiro. A gente está acostumado a ver um Boa Vista, sempre apostou em medalhões, mas agora com a proposta da SAF é um Boa Vista diferente, que investe em apostas, em moleques da base. Então é um time que a gente não conhece muita gente. A pessoa mais conhecida ali é o técnico Gilson Kleina, que está no banco para comandar esse time aí. Então não é um time que a gente está acostumado, tá?
O Boa Vista estreou no Campeonato Carioca, né? Perdendo para o Volta Redonda, então ele é um desses times que precisa pontuar lá no outro grupo, né? Praticamente ninguém está pontuando, que precisa correr atrás, mas espero que o Boa Vista vá correr atrás a partir da próxima rodada, que não seja contra a gente, mas entra já meio que, não sei se entra pressionado, mas como perdeu o primeiro jogo, precisa pontuar na partida de hoje. Sobre o jogador de destaque do Boa Vista, a gente vai destacar aqui o centroavante Pedro Cantarim. É um moleque novo, é um moleque que tem uma categoria de base que fez ali sucesso na base, tem uma expectativa da torcida, então é um centroavante que a torcida do Boa Vista, complicado, mas a galera aqui do Saquarema, né, a galera que acompanha o Boa Vista, tem expectativa em cima desse moleque, então é quem o Fluminense deve ter mais cuidado dentro de campo, né? E sobre jogadores conhecidos, não tem jogador conhecido, de verdade, você vai ter que forçar muito para encontrar um jogador conhecido nesse elenco do Boa Vista atual. Então o mais conhecido, como eu já falei, é o Gilson Kleina, que já comandou ali o Palmeiras, já comandou Ponte Preta, Goiás, Bahia, é o técnico conhecido, que é a proposta dessa SAF do Boa Vista, de botar um técnico mais experiente com esses moleques, com apostas para ver se o time acaba desenvolvendo. Então é um jogo onde o Fluminense obviamente é favorito, ainda mais com o time que a gente entra em campo, mas a gente é sempre bom ter atenção, porque a gente está vendo aí, o Flamengo jogou 2 jogos, empatou um e perdeu outro, o Botafogo ganhou de 2-0, o Vasco, apesar de ganhar de 4-2, foi para o intervalo ganho de 2-1 com o jogador a menos, então tem que ter, lembrando que o Vasco jogou com o time todo principal desde a primeira rodada, o Fluminense tem que ter atenção, porque não dá para dar mole no Campeonato Carioca, porque a gente quer que o Fluminense brigue por esse título. Aliás, o Matheus Montenegro, na coletiva de ontem, ele diz que vai brigar por títulos e espero que brigue por esse Campeonato Carioca também, que é o que a gente quer. Sobre um jogo histórico do Boa Vista, é mais uma vez aquele momento que é difícil lembrar de jogos históricos, para quem não está acostumado aqui no pré-jogo do canal Gol de Barriga, a gente sempre pensa no adversário e um jogo histórico. Sinceramente, o primeiro jogo que eu pensei é uma derrota, tá? Mas aí eu não queria trazer para cá, que é um 3-1 que a gente perde, se eu não me engano, em 2018 ou 2017, é o jogo dia de semana, meio de janeiro, um calor absurdo, 4h30 da tarde, numa quarta-feira, Campeonato Carioca, né? E aí eu lembro que o Ramon, o moleque da base, se não me engano, ele é primo do Marcelo, tem algum parentesco com isso, tá? O moleque jogou nada, eu saí daqui revoltado, saí do trabalho, fui pro jogo, voltei, fiquei revoltado, mas vamos trazer um jogo positivo. A gente traz para 2019 vitória de 3-0 do Fluminense, aqui em Bacaxá mesmo, um gol contra o primeiro gol, né, do Fluminense, é um cruzamento onde o zagueiro do Boa Vista coloca a bola para dentro. O segundo gol, um gol de letra do Luciano, um chute do Everaldo, do Luciano faz um gol de letra, e o terceiro gol também do Luciano, que é um gol meio que sem querer, né? Acho que até o próprio Elivelto, que era zagueiro do Fluminense e estava jogando pelo Boa Vista, né? Ele vai dar um chutão, bate a bola fora da área ali, bate a bola no pé do Luciano e vai morrer dentro do gol. Então, difícil nessas 9 vitórias conseguir pensar em jogos históricos ali, jogos marcantes, obviamente não é histórico, mas espero que hoje seja jogo histórico, que a gente consiga ganhar, fazer uma goleada, para que eu possa no ano que vem lembrar, quando for enfrentar o Boa Vista, a gente lembrar do jogo desse ano, tá? Agora vamos falar de como vem o Fluminense, que a gente para de enrolar um pouco, que temos novidade no time, tá? Tem alteração do time da estreia para esse jogo da segunda rodada. Vamos falar do Fluminense, de como o Fluminense vem para a partida de hoje, provável escalação aparecendo aqui ao meu lado, aqui perto da piscina, está aparecendo. É o time que, depois da vitória de os 3 pontos contra o Madureira no Luso Brasileiro ali, o Fluminense vem para o segundo jogo com uma alteração, tá? Com o desfalque de Santi Moreno, que para mim foi o melhor da partida no primeiro jogo do Campeonato Carioca, na estreia, apesar do John Kennedy ter feito um gol e dado uma assistência, para mim o Santi Moreno é o que mais participa ali. Mas ele sofreu uma pancada, aliás, quem acompanhou a transmissão com a gente, e nas nossas redes sociais também, né? Tem mais exclusiva nossa, que ele sai mancando muito do estádio, e aí o Fluminense ele não sofreu nenhuma lesão, mas o Fluminense decidiu poupar ele hoje, e quem deve entrar é o moleque que jogou bem, participa do segundo gol, o Matheus Reis. Então, por um lado, eu fico chateado de não ver o Santi Moreno fazer o segundo jogo, para ter esperança se ele vai realmente produzir nesse ano, mas é bom que a gente vê um moleque de Xerém, mais um moleque de Xerém, que é promissor e que vai abrir espaço. E é importante, tá? Nesse momento de Carioca, jogadores conseguirem ganhar o seu espaço. É o caso, por exemplo, do Júlio Fidelis, que a gente torce muito para ir bem, para conseguir incomodar um pouco ali o Guga e ser o cara que vai trocar com o Samuel Xavier. Enfim, isso aí a gente fala para um outro vídeo, espero que jogue bem também o Júlio Fidelis hoje, mas provável time que vai a campo hoje, a gente está falando de Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Igor Rabelo, James, Arana, Wallace Davi, Otávio, Lescano, Matheus Reis,
Riquelme Felipe e John Kennedy, que fez um gol na última partida, Lescano também, né? Agora eu vou falar, e quem vai comandar isso aí é o auxiliar técnico, é o Max Cubeiras, que vai comandar esse time, já que o Zubeldia ainda está fora, deve voltar aproximadamente ali no dia 25 a comandar dentro de campo Fluminense, tá? Vou falar agora individualmente de cada jogador, a expectativa que eu tenho para cada jogador desse, e lembrando também da estreia do Campeonato Carioca. Começando por Vitor Eudes, acho que fez uma partida ok também na estreia, tá? É um cara que mais ou menos não mudou muito a minha ideia. O gol é uma cabeçada muito forte, até agora eu tô na dúvida se dava para defender ou não, mas é longe, não foi uma falha, não tem como questionar muito, e fez uma grande defesa na batida de falta do time do Madureira. Na lateral direita, um dos destaques da partida, tá? Poderia muito bem você falar que foi o melhor em campo também, que foi o Fidelis, que mais uma vez, atuando pelo time profissional, jogou bem. É impressionante como esse moleque não sente a camisa, não sente o profissional, poderia ter fechado ali a estreia dele no Campeonato Carioca com um golaço, né? Acho que faltou um pouco ali, acertar um pouco essa cavadinha em cima do goleiro, fez um ótimo drible da vaca, uma ótima jogada, é um moleque que eu tenho muita expectativa, espero que faça um grande jogo hoje também, em Bacaxá, aqui em Bacaxá. Na zaga a gente tem James e Igor Rabelo, tá? Começar com James. Fez uma boa estreia, acho que os dois falham no gol, tá? Tanto o James quanto o Igor Rabelo, acho que falham no posicionamento da bola aérea ali no escanteio, o gol que a gente tomou do Madureira. Mas dá pra ver que é um cara que gosta de sair jogando, que gosta de arrastar a bola. Fisicamente, a postura em campo lembra muito o Nino, não tô comparando os dois no sentido de achar que tecnicamente são iguais, não tem como a gente saber ainda, mas foi uma estreia que me agradou vendo o James jogar. O Igor Rabelo, sinceramente, apesar de eu achar que estava mal posicionado ali no gol, acho que é uma falha muito mais do sistema defensivo do que dele, não comprometeu muito, mas de longe aí não é o jogador que eu tenho expectativa nenhuma. Na esquerda, Arana é outro que oscilou, acho que o gramado ruim do Luso brasileiro atrapalhou muito a estreia do Arana, mas dá para ver que ele é diferente. E podia já ter começado com sua primeira assistência no passe que ele dá pro Lescano, e o Lescano chuta em cima do zagueiro. Na volância a gente tem o Wallace, Davi e o Otávio. Aí eu acho que é o maior questionamento. O Wallace Davi é um moleque com potencial, acho que fez algumas jogadas boas no primeiro rodada do Campeonato Carioca e oscilou em algumas falhas também, nada gigante, mas ao lado dele tem o Otávio, que sem dúvida foi o jogador mais questionado pela torcida, por dar só passe para o lado, por a torcida já não gostar dele. Então assim, acho que sem dúvida a galera que vem para cá, para Saquarema hoje, ou então os moradores aqui, os torcedores do Fluminense que moram por aqui, vem predisposto a pegar no pé do Otávio. Então a gente precisa ver como vai ser essa partida do Otávio hoje. Lembrando que o Otávio é um dos jogadores que se apresentou só dia 8, mas já está jogando no Fluminense também, tentando buscar algum espaço ali, né? Como no meia, um meia que pisa muito na área, tem o Lescano, né? Que, assim, uma estreia, acho que a gente pode chamar de estreia dele no Fluminense, não só no Campeonato Carioca. Teve 4 oportunidades de fazer gol, uma de cabeça, esse passe do Arana, o próprio gol. Teve uma hora que ele podia finalizar no segundo tempo ali e decidiu tocar. É um cara que pisou muito na área e sem dúvida a melhor partida dele usando a camisa do Fluminense. Quero ver um pouco mais, porque parece que é um meia que é quase um segundo atacante. É um jogador que é um cara que não vai brigar diretamente com a Costa nem com o Ganso. Acho que ele tem uma posição diferente, quero ver um pouco mais dele em campo hoje, tá? Na direita, Riquelme Felipe, outro muito contestado na estreia, mas muito pela expectativa que a gente tem dele. Fez uma ou outra boa jogada, mas tomou muita decisão errada. Eu acho que tá faltando, na minha opinião, um jogo para o Riquelme Felipe virar a chave, mas não comparando, mas já comparando. Não sei se vocês vão lembrar, o André quando sobe, óbvio que vocês vão lembrar, né? Não sobe bem, e ele entra no final do Fla-Flu em Itaquera e faz um gol. Não é nem a função dele fazer gol, mas pelo menos na minha leitura, isso vira uma chave e dá confiança pro André. Então acho que tá precisando de um gol do Riquelme. Se tem um moleque que eu torço para fazer o gol hoje, é o Riquelme. Do outro lado, o Matheus Reis, um moleque que era muito promissor na base, é promissor, né? Ainda é um moleque muito novo, sofreu com uma lesão séria no joelho, ficou um tempo afastado, e quando entrou no último jogo, participa diretamente de uma boa arrancada pela esquerda, ali tocando para o Wagner, e o Wagner tocando para o John Kennedy fazer o golaço ali, o segundo gol. Então, já falei, né? Eu falei quando, na hora de anunciar o desfalque do Santos Moreno, fico chateado pelo Santos Moreno por ter feito uma boa partida, mas fico feliz de ver o Matheus Reis jogando a partida de hoje. Na frente, o John Kennedy, que aí entra em campo a gente desacreditado, a torcida pede Lelê, mas aí o cara dá uma assistência, faz um golaço e a torcida sai dizendo que ama o John Kennedy, que tem esperança ainda. E isso é torcedor.
Sinceramente, eu ainda não tenho essa expectativa para a temporada, mas torço muito para ele fazer mais 1, 2 gols hoje em Bacaxá, e eu quero começar a me iludir junto com todo mundo que dá para ele ser banco pelo menos nesse primeiro semestre, tá? Mas precisa mostrar mais futebol. Diria que ele mostrou mais gol, que é a função do centroavante, no último jogo do que futebol. Apesar do gol, deu assistência e deu um bom passe pro Fidelis no lance que eu falei, quase que o Fidelis fez um golaço, tá? E sobre o Max Cubeiras ali, não tem muito o que falar no último jogo. Gostei da personalidade dele de não se sentir pressionado, por exemplo, pelo Felipe Melo tá lá e não escalar o Davi Melo, por não fazer o óbvio, de repente que era colocar o Lelê. Ele mexeu com quem ele achou que tinha que mexer, substituição que ele achou que tinha que substituir. Espero que ele faça a mesma coisa hoje no jogo em Bacaxá, tá bom? Vamos falar das apostas pro jogo de hoje. Vamos falar de KTO, parceiro do canal Gol de Barriga, de todos os canais do Grupo Jornada. Ajuda muito se a gente está aqui mais um ano com a KTO, porque você clicou aqui embaixo, fez seu cadastro e ainda uma galera fez o primeiro depósito ali no valor mínimo de R$10, que ajuda muito a gente, tá bom? Sobre as odds para o jogo, o Fluminense é bastante favorito, mesmo jogando na casa do Boa Vista aqui em Saquarema, né? O Fluminense está pagando 1,62, enquanto o Boa Vista está pagando 4,75. Isso mostra o favoritismo do Fluminense. A minha aposta foi o Fluminense fazer 2 gols na partida. Pode ser 2, 3, né? Tem que fazer no mínimo 2 gols. Pode ser 2-0, 2-1, ou até um 2-2 que não vai acontecer, a gente vai ganhar, pagando 1,78 foi a minha aposta na partida de hoje, tá? Lembrando, eu apostei só R$10, porque é uma coisa que, graças a Deus, não vai me fazer falta, mas não vai inventar de apostar o dinheiro para pagar o aluguel e o condomínio, o seu lugar, o condomínio, que você tem certeza que ganha no Boa Vista. Não inventa isso, tá? Aposta valores que você pode apostar, leva como uma brincadeira, mais uma vez a brincadeira para maiores de 18 anos, tá bom? Falando em maiores de 18 anos, primeira vez que eu faço isso na temporada, tá? Vamos falar do árbitro da partida de hoje. Quem vai apitar esse jogo aqui em Bacaxá? Árbitro da partida de hoje, o senhor Alan Trindade da Silva, tá? Tem um histórico de 100% dos jogos que ele apitou, o Fluminense ganhou. Porém, foi só um jogo, né? Um 3-0 do Fluminense contra a Portuguesa em 2023, com 2 gols de Germancano. É o único jogo que ele apitou, então não tenho nada para falar dele. Provavelmente, se eu começar a pesquisar, eu vou me irritar com ele, mas não precisa pesquisar muito, é um árbitro. Espero só que passe batido. Aliás, o árbitro da ida passou batido, o Alex Gomes Stefano, se eu não me engano, passa batido ali, um cara que deixou o jogo correr muito. Dá para ver que era uma característica dele. Espero que seja o árbitro que deixe o jogo correr também, que eu acho que isso é bom pro Fluminense, tá? Deixa eu lembrar vocês que hoje o jogo é às 6h30 e a transmissão começa às 4h30, né? Para quem aqui do canal conhece bem o Lucas, hoje está na transmissão o Lucas fazendo reportagem. O Lucas vai estar fazendo reportagem durante a transmissão do jogo também, e eu vou estar comentando. Então, dê uma oportunidade de ouvir o jogo com a gente. Vê pela televisão, você que não veio para Bacaxá, vê o jogo pela televisão com a imagem lá, mas tira o som e deixa a transmissão aqui do canal Gol de Barriga, vai estar passando aqui, também dos canais do Grupo Jornada, né, que é a mesma transmissão. Então, acompanha aqui com a gente e dá essa moral, tá bom? A partir das 4h30. E se você estiver em Bacaxá, vai falar lá com o Lucas ali para ver se você entra ao vivo para trocar uma ideia com a gente, tá bom? Antes do jogo, né? Durante o pré-jogo, a partir de 4h30. E para fechar o vídeo que eu comecei a fazer isso nessa temporada, né, no último jogo, hoje dá um palpite mais direto pro jogo de hoje. Hoje tem assistência de um dos laterais, tá bom? Ou o Arana dá assistência dele, a primeira assistência usando a camisa do Fluminense, ou o Júlio Fidelis dá uma assistência hoje. Esse é o meu palpite para a partida, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Quero seu comentário, palpite de vocês aqui embaixo também, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu!